Vocês que estão assistindo mais um tier listando aqui com vocês, pessoal, aqui do nosso canal, né? Toda quinta-feira agora, né? Toda quinta-feira nós temos a tier list, né? E hoje nós temos aí, né, de mudança, né? Não é uma mudança, nós estamos aí com mais uma tier list de Chaves Chapolin, né? Mais uma tier list do conteúdo do Chespirito, né? Hoje nós vamos gravar aí a tier list da temporada de 2023 do Chapolin Colorado, tá, pessoal? Se vocês estão vendo aqui que eu tô esfregando um pouco o nariz, é porque eu tô gripado, né? Tá um pouco gripado, né? E eu ainda tô me recuperando. Mas eu vim falar também dos personagens aqui, ó, né? O Nhonho aqui, ó, Pops aí, ó, se vocês estão vendo aí, ó. A Pops e o Nhonho, né? Ambos, né, tem a articulação na cabeça e nos braços, né? Entendeu, pessoal? São os nossos personagens que vão participar amanhã já no episódio da escolinha, né? Só falta um agora dessa coleção nova do Girafas que eu estou completando, né? Só falta a Dona Clotilde agora, né? E aí eu vou ver se eu consigo ela aí, né? Porque tá assim, né? Dona Clotilde eu tava procurando, tava meio difícil de achar. Mas vamos parar de enrolar, né? A tier list de hoje é sobre os melhores episódios de Chapolin Colorado da temporada 2023, né, pessoal? Nós falamos da temporada 2022 de Chaves, de Chapolin, agora estamos falando de Chapolin, né? Agora 2023, né? Nós também, na semana passada nós falamos sobre o melhor episódio, os melhores episódios da temporada 2022 de 2023 de Chaves, né? E talvez na semana que vem eu vou falar de Jornal Aveto e de Chespirito, tá, pessoal? Jornal Aveto também não tem muitos episódios também não, né? Mas se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevem no nosso canal, deixem o seu like, comentem, compartilhe e ative o sininho das notificações, tá, pessoal? Né, para você ficar focado no conteúdo do nosso canal, é só você ativar o sininho das notificações. Bem, vamos lá para mais um tier list. Bem, vamos lá, né, pessoal? Se vocês, acho que vocês todos repararam, né? Em todos os tier lists eu tô com a camisa do Palmeiras diferente, né? Essa aqui já é, acho que já é, não sei, eu só sei que todas as tier lists eu gravo com a camisa do Palmeiras diferente, né? Mas fazer o que, né? Essa aqui é dourada, né? Mas vamos parar de falar sobre o Palmeiras, né? Esse aqui é um canal de chás, não de futebol. Vamos lá, falando, né? O primeiro episódio da lista é o episódio de Acapulco, né? É a versão, acho que não sei se foi a última versão de 2023, se eu não me engano. Eu não sei, né? Mas, né, estamos aí com a versão de 2023, né? Acho que que teve bastante, acho que é a segunda versão de 2023. Deixo ela em ou muito bom ou melhor, pessoal. Acho que eu vou deixar esse roteiro mesmo em muito bom, né? Muito bom, né? Ainda não estávamos aí no nosso auge do nosso canal, episódio aí normal, né? Um nosso episódio é clássico, mas eu acho que as outras versões que eu gravei em 2024 e em 2025 foi melhores, né? Acho que acredito que foi um pouco melhor das edições que nós tivemos neste ano aí, né, neste ano de 2023. Mas é muito boa, pessoal, esse episódio aí, né? Eu gosto bastante desse episódio aqui. Eu ainda não eu reassisti, acho que faz um tempinho. Mas uma coisa boa desse episódio, pessoal, é que deixa eu pegar até o nosso querido polegar vermelho aí, ó, polegar vermelho. Gravamos o vídeo ontem, né, Chapolin. O que tem a neve, né? Nós temos a neve do próprio episódio mesmo, né? A neve que eu peguei, acho que foi os algodões, né? Sabe aqueles algodões de tirar esmalte, né? Eu peguei e fiz lá pra simular neve da minha mãe, né? Se vocês estiverem reparando, é meu irmão que também tá gripado, tá, pessoal? Mas eu deixo esse episódio em muito bom, tá? Muito bom nesta posição aí, né? Até agora fica em primeiro de muito bom. O próximo episódio da lista, pessoal, aqui tá tudo embaralhado, não lembro nem qual o segundo. Eu acho que o segundo episódio que teve mais audiência em 2023 foi o episódio do Rato Explosivo, né? Que eu gravei ano passado um remake, né? O Perigoso RSA. RSE, na verdade, né? Rato Super Explosivo, se não me engano, né? É uma história aí que eu não inventei, na verdade, né? Foi uma história que é dos anos 80 de Shakespeare, né? Pra quem não sabe, Chaves, acho que todo mundo já sabe, né? Todo fã aqui do nosso canal, também os fãs de Chaves, sabem que
A partir de 1980 é só Chespirito, né? Uma sketch onde tem Chaves, Chapolin, Pancada Bonaparte, Dr. Chapatin, Chompiras, Vicente Chambon, o conteúdo todo. Mas eu decidi gravar esse episódio aí, né? Esse episódio desta versão aí, né? A versão de 2023, né? É um episódio mais puxando pro final da temporada, né? Final da temporada puxando já pro começo de 2024, né? Que foi, acho que foi a temporada mais assim boa, né, que nós tivemos no nosso canal. E eu deixo ele também muito bom, atrás talvez, não sei se eu deixo na frente, mas acho que eu deixo atrás da saga da saga não, do episódio do Abominável das Neves. Esse episódio tem um roteiro ótimo, né? Acho que foi o último episódio que eu não, o último foi Shakespeare, né? Antes desse do Clube do Cega Dublagens foi esse episódio, né? De Chapolin do retorno do Clube do Cega Dublagens que eu gravei, né? Foi esse episódio aí que eu gravei da dublagem, né? E o episódio eu tava assistindo, né? É um episódio bom, né? Um episódio legal. O rato explosivo, né? O doutor lá procurando o rato invisível, né? O rato explosivo, quer dizer, invisível, não? E aí chega a Dona Florinda, né? Perguntando, depois a chance dele explodir, depois o dono, né, que não podia nem apertar o rato, ele apertou no final e explodiu. Mas eu deixo ele no roteiro de muito bom, né, muito bom. Se você... Tem uma sketchzinha do Chapolin Bonaparte, né, pessoal, que eu coloquei para compor o episódio, porque a história em si só tem 8 minutos, né, e aí 8 minutos aí eu achei pouco, né. E aí eu decidi colocar a sketchzinha. Mas nesse episódio agora que tivemos em 2005, o remake, acho que foi até no meio do ano passado, finalzinho do ano passado, ele já tinha, eu aumentei um pouquinho, né? Aumentei um pouquinho dos minutos aí, né? Eu inventei algumas coisas aí, mas eu deixei muito bom esse episódio, né? Vamos agora pro próximo episódio da lista. Nós temos ainda muitos episódios do final de 2023, né? Vamos falar sobre essa primeira versão do... Nossa, bateu um branco, pessoal. Pera aí, que é acho que é o Conde Terra Nova, né? Esse é um roteiro que eu sempre gravo no nosso canal e eu deixo ele muito bom na frente do episódio do Rato do Kiko. Do Rato do Kiko, não, do Rato Explosivo. Né? Esse episódio aí, ele é bom, né? Tem duas versões nesse ano. Tem a primeira versão que é aqui, ó, que o seu barriga tá com chapéu marrom. E tem essa versão ali que já estão tudo, né, rendido, né? Eu deixo essa versão aí muito bom, né? É um episódio legal, né? Mas eu não sei, né? Eu acho que com o tempo eu fui refazendo esses remakes. E eu acho que vocês não foram gostando muito por causa que já tava um pouco enjoado dessa história, né? Acho que a última vez que eu gravei essa história foi em 2024. Ou seja, já tem quase 2 anos aí que eu não regravo essa história. E eu acho que eu vou ficar algum tempo sem regravar, né? E até, eu tava comentando até no episódio que eu reagi do Reagindo, né, pessoal? Quem assistiu Reagindo, né, dessa semana, que tem um episódio lá do Shakespeare que é as crianças falando sobre as notas, né? Falando que a Chiquinha tirou 10, que é isso, né? Que foi um roteiro meu. Eu não gravei mais essa história porque nessa época aí era uma história, não eram muito bons, né? Não eram muito bons os episódios, né? E aí o que eu fiz? Eu deixei de gravar. Aí o que eu vou tentar regravar essas versões, essas outras versões aí de chave, nesses episódios aí que eu não gravei muito, né? Vamos ver se vai dar audiência, né? Porque o episódio que não deu muita audiência, que foi o episódio Brincando na Vila de 2022, estourou de audiência quando eu regravei, né? Nessa vila nova, né? E com os episódios, com os bonecos lá, né? Mas voltando ao Chapolin, eu deixo essa versão, a última versão, né? Um dos últimos episódios do ano, eu deixo essa versão aí em muito bom. Agora, eu acho que se eu for considerar o melhor roteiro mesmo, vamos já falar aqui sobre esse roteiro aqui. Eu não sei se eu boto ele muito bom, que é a segunda versão do daquele episódio clássico do Chapolin Colorado, né? O ser pequeno tem suas vantagens, né? Eu tô meio... Desculpa, pessoal, que eu tô meio gripado ainda. Mas eu também tô um pouco com sono, né? Porque hoje teve um dia daqui de aula, né? Tive que fazer uma prova de matemática ainda. Mas retornando, eu acho que essa versão aqui eu deixo muito bom também, né, pessoal? Tá tudo muito bom porque assim, eu não tô vendo ainda um episódio bom, né? Talvez eu possa puxar até o episódio de Acapulco, a segunda versão pra cima, né? Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou deixar essa versão de Acapulco assim, em o melhor, né? E aí fica assim, né? Essa versão aqui vai ficar na frente de todos, porque Chaves e Chapolin na mesma história é bom, né? Sempre dá bom, né?
Então eu gosto pra caramba, né? E eu tô procurando fazer uma versão desses dois aqui, né? Com esses bonecos do girafas, né? Eu só tô deixando aí, pessoal. Eu consegui completar logo a coleção completa dos girafas para eu regravar alguns episódios aí bons, né? Entendeu? Mas eu tô planejando regravar sim os episódios aí de Acapulco. De Acapulco não. Esses episódios aí com os bonecos do girafas, né? Acapulco eu gravei ano passado já. Mas eu acho que eu deixo esse episódio aí do... Né, porque esse episódio eu não sei quantos minutos ele tem, porque faz tanto tempo que eu vi ele. Eu acho que ele chega a ter, acho que 13 minutos, se eu não me engano. É um episódio legal, né, pessoal? É o Chapolin e o Chaves dessa época, né, que eram os Chapolin e o Chaves clássicos da época, que eram esses daí, né, 2023. E aí eu decidi reunir, se eu não me engano, eu acho que é a primeira versão que eu reuni Chaves e Chapolin no canal, né? Em um episódio só, né? Não Ser Pequeno tem suas vantagens, porque 202 eu não gravei nem Acapulco, nem isso, né? Na verdade eu gravei no finalzinho, né? Mas vamos lá. Na verdade foi no começo de 2023, mas vamos lá, né? O próximo episódio da lista, eu vou puxar já um episódio aí que eu, se eu não me engano, este episódio que está aqui, pessoal, eu acho que ele é o cachorrinho. O cachorrinho tirolês. Esse aqui que o Chapolin tá aqui. Eu também deixo esse roteiro aqui em o melhor. Mas eu vou, não tem, esse é um dos episódios mais assistidos, mas eu tenho que dar os créditos também a quem criou, que foi, se eu não me engano, acho que foi ele, né? Um canal chamado Novo Chespirito. Ele gravava sketches de Chaves, né? Ele é como se fosse um novo Chespirito mesmo. Ele gravava assim as próprios sketches, né? Ele tem sketches aí dos ladrões, ele tem sketch do Chaves, tem sketch do Chapolin. Tem um sketches aí do Chapolin, né? Agora ele tá um pouco parado, né? Faz tempo que eu acompanho o canal dele, mas eu acho que ele tá ainda parado, né? Que ele tá focando acho que em outro conteúdo, se eu não me engano. Mas eu peguei esse episódio aí dele e eu deixo ele em o melhor, em segundo lugar, porque esse roteiro eu não fiz assim igualzinho a ele. A primeira versão, acho que nenhuma das versões que eu criei, porque essa é a segunda versão. A primeira você já, acho que vocês sabem como é, né? Que parece naquele segundo pátio meio velho, né? Feito de papelão. Mas eu deixo essa versão em melhor. Porque assim, é o roteiro lá dele, né? Que até o Harrison, né? O nosso querido canal aí do Turma do Harrison 2.0, grande amigo meu aqui do YouTube, né? Que grava conteúdo de Chaves. Se vocês quiserem se inscrever no canal, tá, pessoal? Dele. Ele também gravou uma versão desse episódio aí, né, com o cachorrinho tirolês. Mas o que eu decidi fazer? Ele, na história original, que foi ele que criou esse canal aí, né? Ele criou que era um Seu Madruga, né? O Seu Madruga normal, Seu Madruga, procurando um cachorrinho tirolês. Aí ele chama o Chapolin Colorado para encontrar o cachorrinho, né? Aí o Chapolin atrapalha, se não me engano, ele derruba ele dentro de um buraco, aí ele... Só que o Chapolin encontra ele, né, no finalzinho. Eu fiz diferente, é uma obra, né? Era uma obra, só que assim, não era o Seu Madruga, acho que o Seu Madruga não tava trabalhando, né? Eu fiz diferente, a Dona Florinda era a dona do cachorrinho. E aí o professor Girafales era o... Eu coloquei também o professor Girafales para ser o chefe da construção. E o Seu Madruga tava trabalhando na construção, né? Esse foi o episódio aí que eu criei. E esse roteiro aí é um dos roteiros assim mais que eu gostei mais de gravar, né? Mais bons assim, né? Que eu modifiquei da história original do Novo Shakespeare, como eu tava falando. Então eu deixo este roteirinho o melhor, né? Deixei o melhor em segundo lugar, que a história merece, né? A história do cachorrinho Tilores, né? Eu puxei também essa história muito um pouco assim para aquela história lá da construção que o Chapolin tava conhecida como 20 mil beijinhos para namorar com a sogra, que é aquele episódio que o Chapolin, o Roberto machuca o olho, se aposenta o Chapolin, depois só fica com o Chaves, depois volta com o Chapolin, enfim, né? Como vocês já sabem, né? Eu peguei uma parte da obra, né? Só aquela parte da obra que eles estão arrumando lá, né? Dessa versão, né? Então eu deixo esta versão que é do final do ano em o melhor. A próxima é a peruca de Sansão. Essa peruca de Sansão eu deixo também muito bom. Acho que nessa posição mesmo, né? Se eu não me engano, foi a única vez. Não sei se eu gravei em 2024, 2025 eu lembro que não. Mas eu acho que foi a única vez que eu gravei o episódio da peruca de Sansão,
né? E olha que eu tinha umas massinhas, eu tava com massinha, né? Agora não tô mais, né? Que ela se diluiu todinha, ela virou farinha mesmo. Mas dava pra ter feito esse episódio da peruca de Sansão, né? Da peruca, da famosa episódio da peruca de Sansão. Que é, vocês sabem, né, que passou no SBT. Acho que quando voltou o Chaves, né, em 2024, passou aí uma versãozinha aí, passou uma vez no SBT, né? Acho que foi até eu que comentei, né, quando no finalzinho do 2024 para o início de 2005, eu comentei lá, né, repostando lá, eu tirei a foto e repostei lá, né. Mas, né, essas versões aí, né, essa versão aí, eu acho que foi, eu não sei se é a única versão que eu fiz desse episódio, né. Ah, não, pessoal, na verdade são duas versões, se eu não me engano, né? Ou são uma, eu não sei, eu nem lembro mais, né? Mas eu deixei muito bom, né? Porque esse episódio da peruca de Sansão, ele é ótimo, né? Eu não sei se esse episódio tá fiel, que faz tempo que eu assisti, né? Mas eu deixei em muito bom. Eu acho que aqui não vai ter nenhum episódio nem legal não, né, pessoal? Eu acho que vai ser tudo muito bom. Ou melhor. Esse roteiro da Tinta Invisível, que é puxando também pro final da temporada, esse aqui é a Tinta Invisível, né? Puxando mais pro finalzinho da temporada, o final da temporada ganhou mais destaque. Porque tivemos o filme, tivemos o Aveto de Ouro, tivemos a saga do Festival da Vizinhança, de Acapulco entre Chá e Chapolin. Então acho que os episódios de Chapolin estavam ganhando mais um pouco de destaque, né? Então eu deixo também esse roteiro da Tinta Invisível em o melhor, só que eu deixo em terceiro porque ela não é tão assim igual as outras, né? Mas eu deixei o melhor um roteiro bom, né? Que é a Tinta Invisível, né? Acho que já é a terceira versão, né? Nesses anos assim, 2023, né? De 2023, eu gravava muitos episódios mesmo como fala? Eu gravava muitos episódios, né? Na mesma temporada, né? Porque eu não fazia assim, né? Antigamente eu fazia, é temporada um, temporada 2, temporada 3, 4, 5, 6. Agora, é aí que eu fui reorganizando decorrer desses anos, né? Acho que a partir de 2024 eu reorganizei tudo pra temporada 22, 23, 24, né? E aí eu deixo esse episódio muito bom, né? A história é boa, né? Chama o Chapolin Colorado porque o Ramon, né? Que é o tio, não sei se eu não me engano, não sei se é nessa versão, o tio é o pai da Dona Florinda. Ele criou uma tinta invisível, aí estavam com medo de roubar, aí etc, etc, etc. Chegou, se não me engano, acho que não sei se eu sou Barriga ou o professor já faz dessa versão, né? Porque no original é seu Barriga, mas às vezes eu modifico o roteiro, né? Mas aí eu gosto dessa versão, né? E por último, acho que ambos, né? Esse roteiro aqui, né? Que é o episódio também da versão do Conde Terra Nova e deixa aí, né? Deixa essas duas versões, né? Em muito bom, né? Essa versão aí foi uma versão muito boa que eu gostei de gravar por causa que eu também tava usando a massinha, né? Sua barriga tá parecendo muito com o Michael Jackson, né? Com esse chapéu aí meio baixo, né? E aí é a versão aí onde eu modifiquei um pouquinho, né? E quem não sabe, esse roteiro do Conde de Terra Nova é um roteiro de 1972, né? Acho que o Roberto, não sei se ele chegou a gravar nos anos 80, mas eu acho que não. Acho que só gravou nos anos 70 mesmo, que tem até dublagem clássica do SBT. E aí eu deixo ele muito bom, né? Porque ambas as versões são muito boas, né? É a mesma versão, não sei se eu tenho. Não sei se eu gravei, né? Uma eu gravei um sketch, que é essa daqui que é a última que eu avaliei, que eu tô falando, né? Do comecinho de 2023, que é. Acho que a sketch é Confusão no Restaurante. E a outra não sei se tem sketch, eu vou dar uma olhada depois, né? Mas deixa muito bom, né? Ela é uma história boa. E essa dali que é uma história clássica, né, pessoal? Deixa eu ver quantos minutos aqui, 18 minutos, né? Essa é uma história clássica de Chapolin Colorado, que é a troca de cérebros, né? Que é o Seu Madruga, que é um doido, né? Que tem até o Pepe, já tirei a vela, né? Todo mundo já sabe, né? O SBT também reexibiu nesses dias atrás, né? Eu deixo essa versão aí em muito bom, né? Muito bom. Talvez eu acho que eu vou puxar essas versões. Vou puxar essa daqui para baixo, talvez. Subir essa daqui. Deixa eu ver se vai fazer alguma diferença. Acho que não. Acho que assim tá bom, né? Bem, porque eu gosto muito, né? Porque né, nessa época eu só gravava na vila, né? Eu acho que o Chapolin e Chaves, né? E aí eu deixo ela nessa versão. Essa versão aí, né? Que eu gravei em 2024, se eu não me engano. Deixo aí. Bem, pessoal, mas ainda faltou vários episódios bons de 2023, né? Eu tô lembrando aí a esposa do senhor, o sumiço do esposo da senhorita Bolanhos, né? Que é uma sketch dos anos 80. Também temos aí, se eu não me engano, temos várias outras versões aí. Temos aí os
É que tá batendo branco aqui, pessoal. Temos também aquele episódio lá dos quadros roubados, que eu cheguei a gravar nesse ano. Não, os robôs, né? Os robôs malvados do Oeste, que foi um roteiro criado meu também. Então, por causa que eu deixei pra pegar os 10 melhores episódios, né? Porque já estamos aí com 20 minutos de vídeo. Vocês não teriam paciência de gravar logo os melhores episódios todinho, né? Mas, vai saber daqui um futuro eu não decido gravar os outros melhores episódios da temporada 22, 23, né? De Chaves, Chapolin ambos, né? Mas, se vocês concordaram comigo que gostaram, né? Que eu deixei os 3 melhores ali como o episódio de Acapulco, o episódio do Tirolesa e o episódio da Gente Invisível como os melhores de 2022, 2023, quer dizer. Se inscreva no nosso canal, comentem aí, né? Se vocês gostaram dessa tier list. Na próxima, eu acho que eu vou gravar Chespirito, tá, pessoal? Chespirito aí. Os 10 melhores episódios assistidos de Chespirito aí. Ambos sketches de Chaves, Chapolin, Dr. Chopatin, né? E vai ser a primeira vez, né, Chespirito, né? Porque Chespirito eu avaliei junto com as outras temporadas, que só foram, né, de 2023, só foi Chapolin mesmo e só, né? Acho que só foi no primeiro episódio de Chespirito que eu gravei o Chompras. Mas eu vou ficando por aqui. Amanhã nós temos o Chaves com a estreia de Popzinho. Já vai ser na escolinha, né, pessoal? Falando, acho que amanhã vai ser a Copa do Mundo, né? Falando no episódio especial sobre a Copa do Mundo. E se vocês gostaram deste episódio, né? Mais uma tier list, se inscreva no nosso canal. Já tô falando um monte de vezes, né? Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam, amanhã nós temos Chaves. Sábado, Clube do CH Dublagens. E domingo, Jornal Vitor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Que vocês tenham um ótimo resto de semana. Um ótimo fim de semana também. Um grande abraço e adeus, pessoal.